Fala pessoal, vou testar um quadro novo de conteúdo aqui que vai se chamar De Carona com o Paim. Então eu espero que vocês estejam aí confortáveis. Deixa eu ver se tem uma água aqui. Não tem água, não tem uma balinha também, mas tem o quê? Um copo de leite. E hoje o leite será tema da nossa carona. Vem comigo. Ó, o final dessa corrida aqui, ao invés de vocês me darem 5 estrelas, vocês vão salvar esse vídeo, vocês vão compartilhar, né, enviar para outros amigos, combinado? Bom, será que existem benefícios comprovadamente em retirar o leite da dieta? É isso que a gente vai abordar hoje, sobre uma visão científica da coisa, tá? O primeiro tópico é sobre o emagrecimento. Geralmente as pessoas que demonizam leite falam que o leite estimula a maior produção de IGF-1 no fígado, e de fato isso acontece. Só que elas começam a fazer uma confusão quando elas dizem que o IGF-1 bloqueia a lipólise. Primeiro que o IGF-1 ele não necessariamente bloqueia a lipólise, e outro fator, lipólise ela não é sinônimo de emagrecimento. O que é a lipólise? A lipólise é a quebra do triacilglicerol em moléculas de ácidos graxos e glicerol. E o que determina o emagrecimento é se eu tenho mais oxidação desses ácidos graxos e menor taxa de resterificação desses ácidos graxos, ou seja, esses ácidos graxos não são incorporados novamente no tecido adiposo. Então, quando eu tenho isso, esse é um ponto importante para o emagrecimento. E o outro ponto é o balanço energético negativo. Então, esses fatores são os fatores primordiais no emagrecimento. A gente não pode extrapolar, aconteceu uma maior taxa de lipólise, o indivíduo vai emagrecer. Ou, por exemplo, teve um bloqueio instantaneamente ali das enzimas lipolíticas, o indivíduo não vai emagrecer. Não é assim, não é mágica, tipo assim, travou lipólise, não emagrece. Não é assim, a gente tem lipólise a todo momento. Então geralmente as pessoas confundem esse termo e fazem uma extrapolação, acreditando que lipólise é sinônimo de emagrecimento, e não é. E um outro fator curioso é que tem vários trabalhos, tem um trabalho muito bem publicado com afro-americanos, onde eles investigaram que uma maior ingestão de lácteos na semana, isso incluía leite, iogurte, queijo, estava relacionado a maior perda de peso e melhoria de parâmetros cardiometabólicos, até mesmo parâmetros glicêmicos também. Então o leite não só ele não impede o emagrecimento, mas ele pode ajudar inclusive a favorecer o emagrecimento. Todos os estudos que eu citar aqui neste vídeo eu vou deixar na descrição, tá? Caso vocês queiram ter mais acesso, ter mais informações. Então, leite não bloqueia o emagrecimento, tá? Inclusive pode ajudar. Segundo ponto, leite e tireoide. Primeiro fator é o seguinte: não tem nenhum trabalho mostrando que o leite influencia nos hormônios da tireoide, no TSH, no T4, no T3. Geralmente as pessoas que fazem essa afirmação, elas pegam aquela velha história da inflamação ocasionada pelo leite, que não é verdade, tá? A gente sabe que o leite ele não tem característica inflamatória, inclusive tem várias revisões, tem vários estudos, inclusive experimentais também, mostrando que o leite inclusive pode ter uma ação anti-inflamatória, tá? Teve um trabalho que avaliou também o consumo de lácteos na semana e foi vista uma redução dos fatores inflamatórios como o PCR, como interleucina, como fator de necrose tumoral alfa. E então o leite ele não só ele não é inflamatório, como ele tem características anti-inflamatórias, ou seja, o leite ele só vai exercer algum tipo de inflamação se a pessoa, por exemplo, tiver alergia à proteína do leite. E aí, de fato, nessas pessoas que apresentam quadros alérgicos à proteína do leite de vaca, elas vão ter graus de inflamação. Mas indivíduos saudáveis, o leite não tem essa característica, ou seja, ou ele tem efeito neutro ou efeito anti-inflamatório. Então, repitam comigo: leite não é inflamatório, inclusive ele pode ser anti-inflamatório, beleza? E o mesmo argumento que falam sobre o leite e tireoide, né, pegando o gancho para essa parte de inflamação,
fazem alegações também no que diz respeito à Cândida, tá? E as pessoas acreditam que o leite ele pode, por exemplo, favorecer infecções virais, desenvolvimento de bactérias e fungos por conta deste equívoco, né, deste mito que foi difundido por muito tempo de que o leite tinha característica inflamatória, quando na verdade não é. Isso é uma confusão só do que acontece com pessoas com alergia. Então pegaram, por exemplo, uma condição que acontece com pessoas com alergia e extrapolaram para pessoas saudáveis, né? E a gente sabe que são situações completamente diferentes. Então não tem nenhum trabalho mostrando que o leite, ou melhor, a retirada do leite vai favorecer uma diminuição de ação, ou seja, ação fungicida, né, quando a gente tem uma redução, ou bactericida, ou mesmo antiviral. Não tem nenhum tipo de trabalho a respeito disso, né? Essas alegações elas não se sustentam. Inclusive muitas pessoas falam, né, de que o leite poderia aumentar a produção de muco e isso piorar, por exemplo, o quadro de rinites e outras ites, sendo que é outro mito muito difundido, né, que as pessoas acreditam que o leite aumenta a produção de muco, mas na verdade isso não acontece. Tem alguns trabalhos, por exemplo, feito com rinovírus, né, onde indivíduos tiveram um maior consumo de leite e não encontraram a proliferação viral, um aumento do desenvolvimento dos sintomas, certo? Então, não só esses estudos, mas essa questão da produção de muco é bem difundida, assim, que o leite ele não tem essa ação de exercer este efeito. Inclusive até o que a gente percebe, né, o que eu vejo muito no consultório são evidências anedóticas a respeito disso. O que é evidência anedótica? São relatos. Então eu já tive pacientes que chegaram para mim e falaram assim: olha, quando eu tirei o leite eu melhorei da rinite. Como eu tive pacientes também que falaram o seguinte: ó, tanto faz eu consumir leite ou os outros lácteos, que isso não afeta o quadro de rinite. O grande problema é quando a gente pega evidências anedóticas e transforma em evidência científica, tá? Então esse que é o grande problema. A gente não pode pegar relatos de caso ou observações feitas no consultório e levar isso como regra geral para a população geral, porque a gente está cometendo um erro grotesco, né? Mostra sinais claros de desconhecimento do método científico e responsabilidade com informações. Sobre a acne, de todos os argumentos, né, que são utilizados por pessoas que demonizam o leite, o que tem uma maior relevância seria a questão da acne. Não temos, por exemplo, estudos experimentais feitos com indivíduos mostrando, por exemplo, que o consumo de leite afeta ou favorece o desenvolvimento de acne vulgaris. Isso a gente não tem. O que a gente tem? A gente tem estudos observacionais, inclusive temos 2 meta-análises feitas a partir de estudos observacionais mostrando que o leite tem uma associação positiva com o desenvolvimento de acne. Porém, essa associação não foi vista para o iogurte e para o queijo. O mecanismo por trás disso seria de fato a produção do IGF-1 no fígado e o maior estímulo da produção de glândulas sebáceas. Porém, a gente não pode, a partir desses estudos, mesmo sendo meta-análise de trabalhos observacionais, implicar em uma causalidade, ou seja, o leite vai piorar a tua acne. Não é assim que as coisas funcionam. Porém, de todas essas alegações, né, extraordinárias, já dizia o Carl Sagan, alegações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. De todas, o que é mais provável de ter uma associação positiva de fato é em relação à acne. Mas todas as outras é um completo equívoco e desconhecimento não só de trabalho científico, mas até mesmo de conceitos mais básicos de bioquímica e de fisiologia. É óbvio que o ser humano, ele vive muito bem sem o leite de vaca, mas isso não tem nenhum problema, isso não traz nenhum impacto negativo para as pessoas que gostam de tomar e que se sentem bem tomando. Inclusive você pode ter diversos benefícios.
Outro mito muito comum em relação ao leite é sobre a biodisponibilidade do cálcio. Então as pessoas falam o seguinte: olha só, os folhosos verdes escuros você tem cálcio mais biodisponível. De fato, isso pode ser uma verdade, porque a absorção fracional, a taxa de absorção fracional dos folhosos, de forma geral, é maior do que o leite. Porém, os folhosos verdes escuros têm uma quantidade, mas muito baixa de cálcio. Então, para você, por exemplo, atingir uma quantidade de cálcio comparado ao que você consegue em um copo de leite de 240 a 250 ml, você teria que comer quase 1 quilo de folhosos verdes escuros, porque a absorção fracional, tudo bem, é maior nos folhosos, mas a quantidade é menor. Então, quando a gente coloca na balança o conceito de quantidade e absorção fracional, que engloba o conceito de biodisponibilidade do cálcio, os leites e os derivados lácteos, eles ganham, mas ganham de lavada. Sempre foi e sempre será a melhor fonte de cálcio. Então, para resumir sobre essas alegações do leite, o que é que acontece? A retirada do leite pode favorecer a acne? Talvez em pessoas com uma predisposição ao desenvolvimento de acnes vulgares, sim, seria o único motivo. A única alegação que tem um pouco ali de verdade, tá? Porém, sobre o emagrecimento é falsa, é bullshit. Inclusive, o leite ele pode ajudar no processo de emagrecimento por conta das proteínas e do próprio cálcio, que tem um mecanismo ali de ação em relação aos hormônios calcicotrópicos, quase que não sai. Então, este é um mito, né, que o leite bloqueia o emagrecimento, até porque lipólise não é sinônimo de emagrecimento. Sobre a tireoide, é mito também, o leite não influencia na produção ou ação dos hormônios tireoidianos, nem mesmo na função da glândula, tá? Essa ideia de que o leite é inflamatório e por isso pioraria a questão da tireoide também é outra bullshit, também é outro mito, porque o leite ele não é inflamatório em indivíduos saudáveis. Aí esse mesmo argumento da questão da inflamação, a gente quebra a parte de fungos, né, ou mesmo bactérias de infecções virais. A mesma coisa também para as rinites, né, e as ites, com esse mito da produção de muco que eu já expliquei para vocês também, tá? Então eu vou deixar todos os estudos na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham curtido essa carona aqui com o Nutri, tá? Espero que tenha sido bem agradável. Se vocês gostarem, eu vou continuar fazendo esse vídeo aqui nesse formato, quebrando algum mito, trazendo informações científicas para vocês, tá? Então, não esqueçam de dar 5 estrelas, de compartilhar, de salvar esse vídeo. E um grande abraço, até o próximo vídeo.